Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias, edição desta segunda-feira, começa agora. Veja os principais destaques de hoje. Está no hospital um menino de 11 anos baleado pelo irmão em Bebedouro no final de semana. Quadrilha suspeita de tráfico de drogas foi presa numa operação da polícia em Rio Bananal. Começou a colheita da uva no polo de fruticultura de São Rafael, interior aqui de Linhares. Vamos a Colatina saber os destaques do Noroeste Capixaba com Elisângela Ramos. Produtores rurais devem ficar atentos à broca do café. Este é o assunto direto de São Mateus com J. Barbosa. Vamos também a Cachoeira conferir os assuntos de Samuel de Fraga. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Está em observação em um hospital de Colatina um menino de 11 anos de idade baleado acidentalmente por um tiro de espingarda disparado pelo próprio irmão em Bebedouro, aqui em Linhares. O delegado Fabrício Lucindo explicou o caso. Foram 2 prisões efetuadas pela Polícia Militar por conta dessa tragédia, dessa criança que acabou sendo alvejada por um disparo de arma de fogo, efetuado acidentalmente por um parente, por um irmão dele. Graças a Deus está fora de perigo, mas é um alerta para a população de que a arma de fogo não combina com quem não sabe usá-la. E normalmente quem tem arma de fogo não sabe usá-la. Então acontecem esses acidentes. Então essa arma é uma arma extremamente perigosa e aconteceu esse disparo e a criança está fora de perigo, mas foi alvejada. Que o irmão que efetuou o disparo não agiu com intenção, então ele foi indiciado pelo crime de lesão corporal e disparo de arma de fogo. Por lei, a gente é obrigado a estipular um valor de fiança. Ele pagou e foi liberado, mas vai responder pelo processo ainda perante a Justiça. A irmã dele, como ela tinha posse da arma, também veio presa por posse ilegal de arma, que é outro crime. Também, como tem direito a pagar a fiança para responder o processo em liberdade, ela pagou a fiança e vai responder ao processo em liberdade até a definição final do Poder Judiciário. Começou a colheita da uva no polo de fruticultura de São Rafael, interior aqui de Linhares. Muitos turistas visitaram a região e viveram a experiência de colher a própria uva que queria comprar. A cidade do café e do cacau também é a cidade das uvas. Os parreirais já estão todos assim, coloridos com a chegada de mais uma colheita. E como acontece todos os anos, gente de todos os lugares aproveita para prestigiar a temporada. 3ª vez. Gostei muito. É a 4ª vez que eu venho aqui. E o agroturismo do Giovanni e do Aloy é muito bacana. Eu gosto muito daqui. Nesse parreiral, os visitantes podem apreciar 2 tipos diferentes de uva. Essa mais escura é a chamada Isabel Precoce e essa mais clarinha, Niágara Rosada. Para que elas estejam no ponto certo, levam mais de 100 dias. Essa primeira colheita do ano não saiu exatamente como esperavam, mas ainda está dentro das expectativas. Não, segredo não tem não, vai pelo tom dela de mais rosada, né? Aí, tendo o tom uniforme, pode tirar que está doce. 120 dias é o ponto certo para colher. Se passar também já começa a perder. A gente tinha uma expectativa muito grande, uma colheita muito grande, mas no período da flor prejudicou um pouco, acabou dando poucas frutas, mas assim mesmo vai dar em torno de 6 a 8 quilos por planta, que é uma quantidade até bem alta, né? Geralmente daria, eu estava imaginando em torno de 10 a 12 quilos por planta, aí já deu uma quebrada. As visitas aos parreirais se tornaram uma tradição. Adultos e crianças se encantam ao passar por aqui. Além de contemplar esse lindo visual, eles têm a chance de provar o fruto direto do pé. Tá legal demais, é cheiroso aqui, né? Eu achei o diferencial é quando você chega, é um cheiro gostoso de uva, isso aí é muito diferente. No ramo da fruticultura desde 2020, o Giovanni vê o município de Linhares com muita premissa para a produção não só de uva, como diversas outras frutas. A fruticultura para Linhares só tende a crescer ainda mais, porque a monocultura acaba segurando o produtor preso só a uma cultura, acaba dificultando um pouco. Tem o cacau, tem a uva agora, tem a tangerina que pode vir mais para frente e aumentar cada vez mais esse leque. Para aqueles que desejam conhecer, os parreirais ficam localizados na comunidade São Judas Tadeu, em São Rafael, no interior de Linhares.
Bacana, uma região belíssima, né? A gente segue agora para Colatina porque 10 pessoas foram presas numa operação da polícia na região. Elisângela Ramos traz este e outros destaques. Olá, Cláudio. Olá, você que nos acompanha. Realmente, somente na última sexta-feira, 10 pessoas foram detidas. E essa operação Ateus, coordenada pelas Polícia Militar e Civil, visava justamente cumprir mandados de prisão em aberto de envolvidos nos crimes de homicídios ocorridos nos últimos meses aqui em Colatina. E também de pessoas com participação na guerra por disputa de áreas de venda de drogas. Nós preparamos uma reportagem. A caixa de som, aparentemente inofensiva, na verdade escondia armas. Mas a criatividade não passou despercebida pela polícia. O indivíduo detido no bairro São Judas Tadeu é uma das lideranças na atividade de traficância, já com vasta ficha criminal. E durante as buscas nós localizamos uma pistola calibre 380, farta munição, eram 4 carregadores, todos eles com munições, e um revólver calibre 38. O que chamou a atenção é que ele tinha uma caixa de som e por cima onde ele colocava os copos, né, tinha um suporte que você puxava e dava acesso à arma de fogo. Então bem criativo, mas nas nossas buscas também nós temos o conhecimento e o faro apurado. A Operação Ateus foi realizada em 8 bairros de Colatina. Só na última sexta-feira, 10 pessoas foram detidas, 5 maiores e 5 menores. Além disso, a polícia também apreendeu armas, munições, drogas e material de embalo. Essa operação foi fruto de algumas investigações, né, de crimes de homicídio e tráfico que a gente estava desenvolvendo, de casos recentes, né, dos últimos meses que aconteceram em Colatina. Então, a gente aproveitou que essas investigações independentes ficaram maduras ao mesmo tempo para a gente tentar cumprir junto essas ordens judiciais, que eram ordens de internação de menores, ordens de prisão para maiores e mandados de busca e apreensão também para residências. Segundo o capitão Balbino, comandante da Força Tática da Polícia Militar do 8º Batalhão de Colatina, e o delegado Deverly Júnior, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina, coordenadores da operação, as ações prosseguirão nos próximos dias. A operação permanece, temos ainda alguns alvos que não foram localizados. Durante o final de semana a gente prosseguiu nas diligências. Ao longo dessa semana, a nossa ideia é continuar nessas diligências para ver se a gente consegue localizar esses alvos e dar o cumprimento das prisões deles também. Nós vamos continuar, nós temos várias ações e várias lideranças ainda para retirar de circulação e vamos continuar com o trabalho aí de repressão qualificada. Realmente um trabalho muito importante, né, da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Por hoje é só, Cláudio, ficamos por aqui. Excelente semana para todos e amanhã trazemos mais notícias de Colatina e toda a região. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Elisângela, pelas suas informações, viu? Até a próxima edição. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Terça-feira de outono com chuva fraca na faixa leste do estado e tempo firme nas demais áreas do solo capixaba. Linhares, temperaturas entre 17 e 28 graus. Colatina, mínima de 16 e máxima de 30. São Mateus, variação entre 17 e 27. Em Cachoeiro, mínima de 15 e máxima 31. Vitória, mínima de 18 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente mostra a prisão de uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas em Rio Bananal. Vamos também a São Mateus conversar com J. Barbosa. Até já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas foi presa no final de semana em Rio Bananal, aqui no norte do estado. A Operação Limpeza Geral deflagrada pela Polícia Civil levou 6 pessoas para a cadeia em Rio Bananal. São acusados de ocupar uma praça do bairro Santo Antônio para praticar a venda de entorpecentes. A estratégia de investigadores foi de filmar a ação dos acusados, usando disfarces diversos. A polícia teve informações da própria comunidade sobre esta movimentação. A ação do grupo, que agia próximo a uma escola, numa feira que movimenta a região nos sábados. Tudo foi registrado em vídeo. O ataque foi simultâneo com sucesso de prisões. Estão na cadeia Jancley da Costa Nascimento, de 27 anos, Wegner Santos Meirelles, de 24 anos, Joilson dos Santos Costa, de 36 anos, Marcelo da Silva Amorim, de 26 anos,
Ricardo Diogo Silveira, de 22 anos, e Lucas Marcílio Nascimento dos Santos, de 22 anos. O grupo foi trazido aqui para a 16ª Regional. Todos os integrantes da quadrilha foram ouvidos e logo o delegado do caso, que era um plantonista, os encaminhou para a PRL, onde estão à disposição da Justiça. Era uma situação que estava chegando a ficar caótica por conta de elementos que estavam vendendo drogas a céu aberto na cidade, numa praça da cidade, e nossos policiais se infiltraram no meio da comunidade e conseguiram, ao mesmo tempo, prender 6 traficantes que estavam atuando e apreender o material entorpecente que eles estavam vendendo também. A gente recebeu essas informações da comunidade, fizemos um levantamento prévio com filmagens dos bandidos atuando na praça em algumas semanas anteriores, e aí, nesse sábado, nós planejamos a operação e conseguimos um grande êxito, que antes disso já havíamos identificado esses criminosos e conseguimos prender todos. Todos os 6 criminosos que agiam ali naquela praça foram presos. Eles já foram ouvidos no sábado mesmo, estavam acompanhados de advogados, se reservaram o direito de ficar em silêncio e já foram transportados para a PRL e estão à disposição da Justiça de Rio Bananal. Tendo dado essas informações, os 6 são acusados de outros crimes ou apenas o tráfico de drogas? Por enquanto, o tráfico de entorpecente são 5 elementos que vieram da Bahia e estavam morando em Rio Bananal e um último que é linharense e estava morando em Rio Bananal também. Aquele alerta que a polícia sempre faz sobre o período da colheita do café se tornou fato agora então, né? Porque muitas pessoas de fora chegam para a cidade de Rio Bananal e aí a polícia registra esse tipo de caso, doutor? Especificamente sim, especificamente Rio Bananal é uma cidade que, por conta da migração de trabalhadores, esses trabalhadores que vêm de outros estados para cá acabam se envolvendo em crimes, diferente de Linhares, que os nossos criminosos são cidadãos linharenses. Em Rio Bananal é diferente. Normalmente quem se envolve em crimes em Rio Bananal são pessoas que vêm de fora para trabalhar na cidade. E produtores rurais precisam ficar atentos à broca do café, uma praga que causa muitos prejuízos. Os detalhes agora com J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? Além dos eventos climáticos, as pragas são as vilãs das lavouras. O pesquisador Renan Queiroz afirma que é preciso fazer um manejo preventivo. Uma praga muito comum, mas que exige um combate sério, é a broca do café. De acordo com um artigo publicado pelo Incaper, a origem dessa praga se deu em São Paulo no ano de 1913, após a introdução de sementes contaminadas de origem africana. A infestação atingiu todas as lavouras de café do país. O agricultor precisa estar atento ao desenvolvimento em todas as fases da planta. Quando as pragas são combatidas na fase inicial, ele evita prejuízos em toda a lavoura. O professor e pesquisador do Incapé chama atenção para o início da infestação nas lavouras. É importante o produtor ele ter a atenção no início da infestação, né? Como eu falei, então o produtor tem que entender os clones que ele tem, como que é a dinâmica do crescimento desse fruto, né? E quando o fruto ele atinge um tamanho grande, né? Ali mais ou menos outubro, novembro, é o momento que o produtor tem que ir nas lavouras e observar se esse fruto ele já está com a broca. Nesse momento, antes da broca entrar dentro do fruto, ele tem que fazer esse controle, seja ele químico, biológico, né? E também prestar muita atenção após a colheita, para ele retirar os frutos do campo, para evitar que tenha uma infestação da broca na safra seguinte. E qual o ciclo de vida dessa broca? Uma broca, quando ela entra no fruto, ela vai durar ali em torno de 30 dias, da fase de ovo até adulto, né? E como eu falei, cada broca pode gerar ali até uns 120 ovos, então mostra o potencial reprodutivo, né, e de dano dessa praga. Então, quando eu falo em broca do fruto, o segredo é evitar que a broca entre no fruto, que depois vai ser muito difícil fazer o controle. Bom, o senhor falou muito da florada, né? O produtor ele tem que estar atento após a florada? Sim, e nós estamos num momento agora bem oportuno, né? Pós-colheita, quando o produtor faz a colheita e a desama, né? Agora alguns clones vão começar, né? Dependendo da condição climática, vai começar a aparecer as primeiras flores. Então, para a broca do café, é indicativo o quê? Você identificar a primeira florada,
né, independente da quantidade de flores que vai aparecer, e a partir de 90 dias dessa florada é que vai dar origem aos primeiros frutos, que vai estar naquele tamanho que eu falei, que a broca vai estar penetrando esse fruto, né? Então marca a florada, após os 90 dias é o momento dele observar essa praga no campo e se tiver infestação em grande quantidade, ele fazer, né, esse controle. Esses pequenos besourinhos, que medem aproximadamente 2 milímetros, se alimentam das sementes e dos frutos que ficaram nos pés de café ou no solo. Eles se multiplicam rapidamente e podem infestar toda a lavoura. Se uma planta está atacada, né, no caso da broca, é certeza que você vai ter outras também. Então ele já pode fazer a parte de controle, porque hoje está cada vez mais restritivo a venda de café com broca, café brocado, como a gente fala. Então se ele pulverizar cada vez antes, antecipando esse ataque, esse aumento populacional da praga, né, ele vai estar reduzindo a quantidade de frutos brocados, vai ter um café de melhor qualidade, ele vai ter um preço melhor no seu café. O professor foi um dos principais palestrantes da Expo Agro Montanha, realizada na última semana. Produtores atentos tiraram dúvidas sobre a broca do café e outras pragas que atingem as lavouras. O professor alertou que o produtor precisa ter conhecimento. Ele tem que ter uma assistência técnica, seja no Incapé, seja em outras instituições. Para quê? Para auxiliar ele na identificação. Então o segredo de manejo de praga é identificar a praga no momento correto para fazer um melhor método de controle, né? A gente sabe que tem várias pragas, mas cada uma tem sua especialidade, seu momento, então tem que observar isso. Então é nada mais com conhecimento. Então o produtor tem que buscar se qualificar, ter conhecimento para antever o problema com essas pragas. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas só para reforçar, quais são os períodos mais suscetíveis a esse tipo de praga? Vamos lá, se a gente citar, por exemplo, bicho mineiro e ácaro, isso vai acontecer em períodos mais quentes e secos, né? A broca do fruto e a broca da haste ocorre mais em períodos com maior umidade, com chuvas, né? Cochonilhas também, como eu falei, vai estar naquele período também de clima mais quente e seco. Então, se você observar esses períodos durante o ano, tem uma probabilidade maior de ocorrer essas pragas de acordo com o clima. Então, o produtor precisa entender a relação da praga com a parte de clima e entender também como que é a fenologia, como que é o desenvolvimento da sua planta de café. A gente vê que os técnicos, os agrônomos, hoje são parceiros nas orientações. Tem muito produto bom aí para a gente conseguir produzir plantas assim como essa que tem aqui atrás. Então, a gente está nesse ramo aí de café, pimenta do reino e mamão. Então, é bem-vindo toda a tecnologia que tem aí para a agricultura. Muito bem, Cláudio, esse foi o nosso destaque de hoje. A gente volta amanhã com mais informações aqui de São Mateus e região. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas suas informações. Bom começo de semana. Vamos ver como o mercado agro abriu esta semana. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 1.268 a saca. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 1.170. Já o café Conilon tipo 78 está cotado a R$ 1.165 a saca. A pimenta do reino está valendo R$ 34,50 o quilo. E a saca do cacau abriu a semana valendo R$ 3.520. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje. A Polícia Militar apreendeu drogas numa região de mata em Sooretama. Mais uma vez, a Polícia Militar de Sooretama teve êxito na luta contra o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento no bairro Salvador, o sargento Beise e o soldado Lorenzini avistaram 3 indivíduos na beira da mata. Um deles vigiava a aproximação de pessoas estranhas. O segundo vendia e o terceiro atuava na função de segurança.
Quando viram os policiais se aproximando, o grupo foi alertado e todos correram para dentro da região de mata. Os PMs ouviram barulhos de tiros, o que foi prontamente revidado, porém ninguém se feriu. Já dentro da mata, a polícia encontrou uma vasta quantidade de maconha. Foram 6 pedaços, 8 pacotes com farelo de crack e 150 pedras de crack. Tudo foi deixado na 16ª Regional. E agora a gente vai até Cachoeiro saber detalhes de um galpão que pegou fogo na cidade de Alegre. As informações com a Roberta Michalski. Olá, Roberta. Oi, Cláudio. Olha, esse incêndio aconteceu na noite deste domingo e destruiu materiais e equipamentos avaliados em mais de 150 mil reais. Há suspeitas de que possa se tratar de um ato criminoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas ao chegarem ao local, constataram que o espaço já estava tomado pelo fogo. Os militares conseguiram controlar e apagar as chamas. O incêndio aconteceu no galpão da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Alegre, a Ascoma. Não houve registros de feridos. A Prefeitura de Alegre informou que o incêndio causou perdas significativas para a associação, que conta com 10 famílias que dependem do local para sua subsistência. Estima-se que aproximadamente 30 toneladas de material reciclável, prontas para venda e avaliadas em cerca de 25 mil reais, foram destruídas. Além disso, os equipamentos essenciais, totalizando um valor de aproximadamente 150 mil, também foram danificados. A manhã dessa segunda-feira foi de muito trabalho para os funcionários da Ascoma, que estiveram no local para fazer a limpeza do galpão. Nas redes sociais, o prefeito de Alegre afirmou que o incêndio pode se tratar de um ato criminoso. E na manhã dessa segunda-feira, na cidade de Castelo, uma mulher ficou presa embaixo de uma carreta após sofrer um acidente com sua moto. Um motorista que passava pelo local do acidente registrou o momento do ocorrido. Uma motociclista, ainda não identificada, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa embaixo de uma carreta. O acidente aconteceu na entrada de Castelo. Segundo a Polícia Militar, a vítima tentou desviar de um animal na pista, quando bateu no veículo maior e ficou presa às ferragens. Uma pessoa que passava pelo local alertou o motorista da carreta, que não tinha percebido que a mulher estava presa nas rodas, evitando assim que ele passasse por cima da vítima. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a mulher foi socorrida em estado estável e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro. E vamos agora ao nosso giro de notícias, trazendo os principais acontecimentos desse final de semana aqui no sul do estado. Um carro de passeio e um caminhão se envolveram em um acidente na ES 164, a rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta. O motorista do caminhão informou que, ao fazer uma conversão para acessar a ES 486, que liga a rodovia ES 164 à área urbana de Soturno e Gironda, acabou batendo de frente com um carro que seguia sentido contrário. O condutor do carro foi levado para o Hospital Santa Casa e já recebeu alta. A namorada da vítima também estava no veículo, mas não se feriu. Em Cachoeiro, na tarde desse sábado, o corpo de um homem foi encontrado por populares às margens do rio Itapemirim, no bairro Ilha da Luz. O corpo estava embaixo da ponte Guadalajara. A vítima, identificada como Marcos Cícero Ferreira de Melo, de 53 anos, apresentava ferimentos na cabeça e no corpo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação. Em Iconha, 5 pessoas foram presas durante a operação conjunta da Polícia Militar e Civil para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 59 pinos e 29 papelotes de cocaína, maconha, 6 caixas de cigarro eletrônico, dinheiro e 12 aparelhos celulares. O material e os detidos foram encaminhados para a delegacia para as devidas providências. Segundo a Polícia Militar, a denominada Operação Pareto foi deflagrada após investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Iconha. Uma picape pegou fogo no meio da rua em Castelo, no sul do Espírito Santo, na manhã desse domingo. A fumaça chamou a atenção de quem passava pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuaram na ocorrência, registrada no bairro Santo Andrezinho, ninguém ficou ferido. O incêndio atingiu todo o veículo, danificando principalmente a frente da picape. O proprietário foi orientado a procurar um guincho e uma empresa especializada para fazer uma análise do veículo e providenciar a retirada do local. Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas. Bem, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Olha, mais uma vez, o IFES de Cachoeiro se destaca no ranking de notas do Enem. Um levantamento feito por uma startup educacional apontou que a instituição está entre as melhores escolas do Espírito Santo e entre os melhores institutos do país.
Estudantes do IFES de Cachoeiro de Itapemirim tiveram um ótimo desempenho no Enem 2023, mantendo a classificação da instituição entre as melhores escolas do Espírito Santo. O levantamento foi feito por uma startup educacional e apontou que a instituição está em segundo lugar entre os campos do IFES e entre todas as escolas públicas do Espírito Santo. O diretor-geral do campus Cachoeiro, Edson Peixoto, atribui esse bom desempenho ao modelo de educação adotado no local. Eu atribuo a dois conjuntos de coisas. Primeiro, a nossa estrutura de servidores, professores, técnicos administrativos e estudantes de uma ótima qualidade, uma ótima capacitação. E também o modelo de ensino do IFES. Nós temos um modelo consolidado como importante. Então, nós temos o aluno faz Base Nacional Comum Curricular, todas as matérias do ensino médio, mas ele faz educação profissional, ele faz área de humanidades, cidadania. E esse conjunto forma ele para tudo na vida, seja para trabalhar, seja para montar o seu próprio negócio, seja para continuar na carreira acadêmica, e entre eles o próprio Enem. Então não é uma preparação exclusiva para o Enem, mas é para a vida dele como um todo. Esses dados têm como base os microdados do Enem disponibilizados pelo Ministério da Educação, o MEC. As notas são referentes à média geral, ou seja, obtida entre as notas individuais dos estudantes, considerando as provas objetivas e a de redação. Se comparado às escolas públicas e privadas da cidade, o IFES de Cachoeiro lidera o ranking e vai além, está entre os melhores institutos do país. A nível nacional, o destaque surpreende. A escola ocupa o segundo lugar entre todos os IFES do Brasil e a 15ª posição entre todas as escolas públicas do país. É uma satisfação imensa, né? Porque ver o resultado do nosso trabalho dando resultado e entregando para o público. Nós somos instituição pública, sobrevivemos de impostos. E entregamos para a população e para toda a comunidade alunos muito mais bem preparados, seja, como eu falei, da parte de cidadania, humanidades, na formação acadêmica e também profissional. Para nós é uma satisfação imensa, é o que a gente está aqui para fazer com o nosso conjunto de servidores, professores administrativos e esses alunos que são maravilhosos e sensacionais. Bem, esses foram os destaques de hoje. Cláudia, eu volto com você e até uma próxima edição. Muito obrigado, viu, Roberto, pelas informações. Até a próxima edição. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.